Fala pessoal, tudo bem? Professor Gustavo Deboleto aqui, mais um podcast, o nosso Unifroncast. E nesse episódio, pessoal, continuando os episódios sobre as disciplinas, falando com o nosso querido coordenador do curso de Direito, professor Paulo César. Professor Paulo César, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É sempre uma satisfação muito grande conversar com o senhor aqui, principalmente por todo o conteúdo, por todo o aprendizado que o senhor passa pra gente em cada bate-papo. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Gustavo, Marcelo, sempre um prazer estar aqui no Unifroncast, mais uma vez aqui para falar hoje um pouco do nosso dia a dia, um pouco de carreira, vocação e, acima de tudo, falar de direito. Exatamente, professor. E é bacana, professor, que o senhor comentou uma situação agora que me lembrei um gancho aqui. Professor, o senhor pode falar pra gente assim um pouco como que foi essa trajetória do senhor para o direito? Por exemplo, como que o senhor entrou no direito? O direito, o senhor vem de uma família do direito, o senhor já é filho de desembargador, como que é essa história, como que é a história do senhor com o direito, assim, professor? Como que o senhor entrou nessa história do direito? Sempre que eu vou falar da minha trajetória e da minha carreira, eu lembro de um filme muito antigo, talvez aqui eu revele um pouco da minha idade. Tem um filme, um clássico, que é O Último dos Moicanos, que é o último indígena de uma tribo americana. E ele é o último membro dessa tribo, e eu falo que eu sou o primeiro dos moicanos. Porque no direito, na minha família, inclusive na minha família, nunca ninguém teve formação acadêmica. Verdade, eu sou o primeiro a ter formação acadêmica na minha família. E o direito eu iniciei a faculdade no ano de 2002, fevereiro de 2002, formei-me em novembro de 2006. Então, desde então, eu tenho seguido uma carreira. E minha carreira ela é ancorada em dois pilares. Eu nunca me distanciei da academia, que eu sempre gostei de lecionar. Eu sou essa parte educacional mesmo, né, sempre lecionando. Desde a monitoria, que é uma espécie de trabalho de professor, no quarto ano da faculdade, ou seja, em 2005, então... De 2005 para cá, eu estou dentro de sala de aula, são 20 anos já no ensino superior. E a partir de 2007, eu comecei a preparar a minha transição de carreira. Eu era militar de carreira do Exército. Ah, o senhor foi militar, professor? Fiquei 7 anos no Exército Brasileiro, eu era concursado, eu tinha uma carreira militar a seguir e eu optei por não seguir essa carreira militar. Então, eu me formei na faculdade em 2006 e fiz a transição de carreira. No ano de 2007, eu preparei a minha saída. E a partir da minha saída no ano de 2007, eu iniciei como advogado. E desde então, eu já no final, nos dois últimos anos de faculdade, eu já canalizei a minha formação para a advocacia, porque eu tinha bem claro isso e eu não queria mais concurso público, eu já saía de uma carreira pública e ia para a iniciativa privada. E dali em diante, eu segui sempre com esse paralelo, com a docência e com a profissão de advogado. E eu fui me especializando, eu tinha uma dificuldade aqui de formação. Dourados não tinha um mestrado e, como de fato até hoje, não tem um mestrado puro em Direito. Nós temos hoje um mestrado interdisciplinar em Direito, mas ele não é um mestrado puro. Então, eu fui fazendo de especializações em especializações, lato sensu, eu fui fazendo. Fiz 1, 2, 3 especializações. Chegou um ponto que eu já não tinha mais especialização para fazer. Porque a especialização ela não te prepara para a docência, ela te prepara para o mercado, para o mundo do trabalho. E aí eu procurei um mestrado. Foi onde eu fui para o Paraná, cursei o mestrado no Paraná, voltei do mestrado sempre mantendo a minha atividade docente e paralelo sempre a minha atividade advocatícia. E eu tive o privilégio de fazer o meu mestrado. Depois de alguns anos, eu consegui acessar um doutorado na Universidade de São Paulo. Fiz o meu doutorado em Direito do Estado na Universidade de São Paulo. Inclusive, atualmente, eu dei sequência a essa formação de doutorado na USP e continuei. Hoje eu faço o meu pós-doutorado também na USP. Então, eu fiz o mestrado no Paraná, o doutorado na Universidade de São Paulo e o pós-doutorado agora eu curso na Universidade de São Paulo com previsão de término no final do ano que vem, o meu pós-doutorado. Por isso que eu falo, Marcelão. Quantos professores do Estado, vamos diminuir a proporção, do Estado do Mato Grosso do Sul tem doutorado e pós-doutorado na USP, cara, de Direito. Eu falo que é um privilégio estar aqui conversando com o PC. Eu fiquei feliz. Desculpa, com o professor Paulo César, né? PC para os íntimos aí. Eu fiquei feliz, inclusive, essa semana saíram os principais rankings das universidades brasileiras e a USP lidera os 4 principais rankings das melhores universidades. E o doutorado que eu curso, inclusive, é a nota máxima já há muitos anos. E isso
não para me distinguir, mas é para provar para as pessoas que Qualidade, né, estão professor? aqui Aham. na cidade de Dourados, que você pode alcançar esses degraus acadêmicos maiores das grandes universidades. Então, a nossa formação, que a Unifrom proporciona, ela traz muito disso. Então, nós, os professores que compomos o corpo docente, procura trazer, aliar essa prática profissional, esse aperfeiçoamento docente, os nossos quadros compostos aí 100% por mestres e doutores, excepcionalmente um especialista, mas porque domina uma determinada área e a gente precisa, é importante para esse percurso formativo do nosso aluno, a gente faz. E aí, retomando, o que eu fiz? A minha carreira de advogado daí em diante. É claro que dentro da carreira de advogado, de 2007 até agora, são 18 anos de advocacia, eu estive à frente de alguns cargos públicos que são demissíveis ad nutum, aqueles cargos temporários que a gente chama de comissionados. Então, eu estive como gerente administrativo do maior hospital do sul do estado, o HU da UFGD. Eu estive como advogado da Câmara Municipal de Dourados, eu estive como procurador-geral do município. Então, por mais que eu seja advogado e exerça a advocacia, eu estive ocupando alguns cargos, fruto também do quê? Da formação que o direito me oportunizou. E é interessante isso, né, professor? Porque sempre com aquele pé na educação, né? Porque, querendo ou não, essa prática que o senhor tem, esse conhecimento prático do dia a dia, ele é muito rico em sala de aula, não é, professor? Com certeza. A gente consegue ensinar com o exemplo. E como a pegada da Unifrom, aqui eu falo de pegada. A Unifrom tem uma pegada de metodologia ativa. Então, para o professor que é forjado na prática, a metodologia ativa ela é muito melhor. Por quê? Porque eu trabalho o tempo inteiro, full time, com perspectivas realísticas do direito. Então, quando eu vou tratar com o meu aluno de algo que eu estou ensinando e que nós vemos nos livros, eu posso trazer aqui um exemplo prático vivido por dia mim. A dia. E isso é o grande diferencial de você ter uma carreira longeva aí, tendo ocupado vários cargos e tendo sido advogado em várias ocasiões. E fica até mais fácil para o aluno que está começando, como o exemplo é muito próximo dele, ele compreendeu o que você está falando, né? Porque não fica algo tão abstrato, de outro país, de outra língua, de outra situação, ou até mesmo de muitos anos atrás. Não, é coisa de rotina, isso, dia a dia, né? Várias coisas. Então, esse exemplo para ele é palpável, a compreensível, né? A gente, Marcelo, até fica preocupado assim, se não vai haver conflito de interesse. Ó, eu posso falar disso, eu não tenho nenhum conflito de interesse porque eu atuei num processo, mas é muito legal. O aluno fica muito entusiasmado que ele vê a prática do direito. E eu até ontem eu estava lendo uma postagem no X. Gente, eu tenho X, tá? O antigo Twitter, eu mantenho o X. E eu vi uma postagem do professor Pedro Lenza, um grande constitucionalista brasileiro, ele falando que para ele foi um privilégio muito grande ele ver um instituto que ele ensina no direito constitucional, que é a mudança temporária e transitória da sede do governo do Brasil de Brasília para Belém. E ele viu o que ele ensina nos livros no dia a dia. Ele ensinou. Que bacana, ele fez um recorte da transferência, porque o governo, nesse período da COP30, o governo está em Belém. E aí ele fez um recorte de uma lei que foi publicada ontem, ela foi promulgada e publicada ontem no Diário Oficial da União, e ele levou essa postagem ontem à noite, passadas 11 horas da noite aqui do Mato Grosso do Sul, passado de meia-noite em São Paulo, e ele fez essa postagem. E é muito legal para nós, os professores, quando a gente pode transportar para a sala de aula esses conhecimentos práticos, esse empirismo, em tempos que nós temos tanta crise de conteúdo. Hoje o conhecimento é muito pueril, ele é muito... superficial mesmo, superficial. A gente, vou lacrar, é um TikTok, é um reel curto, onde a pessoa decora algumas frases e ele perde ali a linha deontológica, aquele axioma, aquele conhecimento mais denso sobre o direito. Então, quando a gente consegue aliar isso e trazer aqui para dentro da academia esse conhecimento prático e dar cientificidade para ele, eu tenho certeza, é algo surreal. Que é sempre o DNA da Unifrom, né? Trazer essa prática cada vez mais para dentro da sala de aula, né, professor? É materializar o conhecimento, né? Exatamente. E essa nossa primeira turma do direito, eles são testemunhas disso. O tanto que nós estamos nos esforçando para fazer bem feito, para ter um cuidado, um ensino diferenciado para que o mundo do trabalho, as portas do mundo, não só o mundo do trabalho, mas que as portas do mundo jurídico se abram para os nossos acadêmicos. Professor, só aproveitando essa relação que o senhor comentou agora, assim, como que
como que o senhor vê, ou melhor dizendo, como que o senhor construiu, né, toda essa preocupação das disciplinas do curso do direito, mas principalmente assim, como que essas disciplinas conectam com os novos desafios que o profissional do direito vai enfrentar no mercado de trabalho? Como que o senhor faz essa relação assim dessas disciplinas, professor? Como eu iniciei no curso desde a sua concepção, então desde que o curso de Direito era um bebê, antes dele ser gestado e materializado Pai, hoje... não só de direito, mas de fato, né, professor? Isso, de fato e de direito, como coordenador, eu fui o primeiro e sou até hoje o primeiro coordenador do curso de Direito, eu me preocupei com disciplinas que pudessem despertar habilidades nos nossos acadêmicos. Então, com verificação, inclusive eu sou membro de uma comissão especial no âmbito do Ministério da Educação que visa revisar as bases nacionais curriculares do curso de Direito. Então, eu faço parte dessa comissão especial nacional de juristas, inclusive ministros de tribunais superiores, que fazem parte das discussões da análise dos currículos dos cursos de Direito e fazem as propostas de revisão. Então, diante desse cenário, dessas preocupações com as práticas, com as habilidades, com as humanidades, é que o curso de Direito da Unifron nasceu. Então, quando você tem lá uma ética profissional antes do acadêmico ter a prova da OAB, é justamente porque na prova da OAB, quando ele pode fazer a prova da OAB no 8º semestre, ele já tem que estar preparado. De nada vale eu ter uma ética profissional no 9º e no 10º semestre. É tudo muito pensado, né, professor? Com certeza. Então, nós pensamos em detalhes. Olha, eu preciso ter uma disciplina de lei de introdução às normas do direito brasileiro, porque antes dele ver lei, ele tem que saber como uma lei nasce, como ela morre, como ela entra no mundo jurídico, como que ela tem validade, qual lei se sobrepõe à outra. Então, são conceitos, são pré-requisitos e habilidades que foram pensados para o acadêmico da Unifron sair daqui pronto para qualquer desafio da área jurídica. Massa. Aí quando você compreende o porquê foi feito, o como você vai fazer melhor, né? Exatamente. Então o resultado, nós vamos melhor. atingir um resultado muito melhor. Né? E toda essa construção, professor, vai muito além, porque a gente conversando com os professores, né? Que a gente, aproveitando, a gente está construindo essa série dos cursos, né? Então a gente conversa com os professores e percebe que além do conteúdo, vamos colocar assim, da disciplina, a prática em sala de aula é muito diferenciada, né, professor? O senhor pode falar um pouquinho dessas práticas, assim, pra gente na sala de aula? Sem dúvida. Para falar de prática, eu vou falar de exemplo prático. O que aconteceu? No final do primeiro semestre, nós estamos na primeira turma. Então, ele está no segundo semestre, essa primeira turma. O que nós fizemos? Eu, na minha disciplina, fui lá e fiz uma iniciação científica. Olha, a P2 da minha turma vai ser a produção de um banner, de um pôster científico. Então, eu conteúdo técnico ali. Pré-determinei alguns conteúdos dentro da disciplina, dividi em grupos de até 5 acadêmicos e cada um produziu um pôster e o início de uma escrita de um artigo. O artigo ainda não foi finalizado, eu tenho esse acervo de 10 artigos dos meus acadêmicos do primeiro semestre, então eu tenho lá 10 artigos que eu ainda vou lapidar e melhorar ele e dar sequência a essa escrita, mas eu produzi lá 10 pôsteres. E esses pôsteres, não vai servir para nada. Serviu, sabe por quê? Porque eu fiz lá um encontro científico, o professor Daniel coordenou esse encontro científico durante a primeira semana jurídica que aconteceu agora, recentemente. E aí o que aconteceu? Os alunos viram que a introdução à iniciação científica deles lá do primeiro semestre foi trazida para um evento acadêmico que eles participaram e puderam expor o seu trabalho. E o professor passou avaliando, conversando com o acadêmico sobre o que ele escreveu, por que ele escreveu, quais os objetivos dele ter escrito aquilo e como que ele vai aprofundar a escrita. Veja, numa semana acadêmica eu consegui trazer o quê? Iniciação científica, que foi iniciado no primeiro semestre. Paralelo a isso, o professor de Teoria Geral do Crime e Criminologia, junto com o professor de Oratória, Hermenêutica e Argumentação Jurídica, se uniram e fizeram um laboratório avaliando os acadêmicos através de um júri simulado, onde no Brasil um curso de Direito dá um júri simulado a acadêmicos do segundo semestre, na Unifron. Então, assim, é essa pegada que a Unifron tem. Esse é o DNA, o modo Unifron de ensinar direito, ensinar essas habilidades. E fica o convite novamente, né, pessoal? Quem quiser ver mais detalhes sobre o júri simulado, às vezes tem aquele sentimento do direito, vai optar pelo direito, escreve direito aqui no comentário que a gente vai encaminhar o link do júri simulado para você assistir
e aí realmente se apaixonar cada vez mais pelo curso do Direito da Unifron. E sabe quem foi julgado nesse júri simulado? Judas Iscariotes. Se ele era o Caramba, culpado professor. ou não pelo assassinato de Jesus Cristo. Foi defendido, professor? Foi defendido porque ele merecia contraditória Claro. da defesa. Ó lá. Mas aí o resultado do júri você só vai saber se você mandar o quê? Direito pedindo o link para assistir o júri simulado. Sensacional, sensacional. Interessante. E, professor, pra gente, por isso que eu falo sempre, Marcelo, que é muito rico esse bate-papo, né? Sim. A gente tem que marcar mais pra gente estar aí conversando, mas caminhando pros finalmente, professor, eu gostaria que o senhor passasse pra gente, pro nosso aluno, pro nosso ouvinte ali que tá na dúvida, por exemplo, ele tá naquele momento de dúvida, se ele escolhe direito, se ele escolhe um outro curso, qual o curso que ele vai escolher da Unifron. Eu queria que o senhor passasse um recado para esse aluno, falando do direito, falando o que ele tem que fazer para decidir logo se ele vem para a Unifron, qual curso que ele vai escolher da Unifron. Olha, eu vou falar aqui diretamente para você, acadêmico, aluno, né? Futuro acadêmico aqui da Unifron. Eu sou suspeito para falar. É claro que se você escolher qualquer um dos nossos 6 cursos presenciais ou os 2 EAD à distância, você vai estar muito bem servido, porque o nosso DNA Unifron, ele é por fazer bem feito. Então você não vai se arrepender em nenhum curso. Mas eu, especificamente, tenho uma paixão muito grande pelo curso de Direito. E você, ao escolher o curso de Direito, você não vai se arrepender. Você vai ser muito feliz aqui e, ao final, você vai se formar com um projeto de vida definido e como meta de vida. A Unifron vai te dar mentoria e vai te ajudar a conceber esse seu projeto de vida. Esse é um outro diferencial do curso de Direito da Unifron, que é o quê? Nós não temos TCC, nós temos projeto de vida. O aluno faz o quê? Ele traça um plano para a sua vida e a gente vai ajudar esse aluno a atingir esse objetivo na vida dele. Sensacional. Excelente. Marcelo? Sem palavras, né? Depois de toda Não tem essa aula que a gente acabou de ter aqui, só fica a minha admiração por toda a sua história construída, né? E tudo que você tem para oferecer hoje em dia, né? E eu que agradeço, gente. Obrigado pela oportunidade mesmo, de coração. Me coloca à disposição para a gente tratar de outros assuntos, a gente trazer os nossos alunos e fazermos bate-papo aqui para Legal, mostrar professor. para os futuros alunos que a profundidade do nosso aluno e como o nosso curso de Direito funciona. Um dia, se vocês quiserem, a gente pode fazer esse Vamos bate-papo. ajustar isso, Legal. com E me certeza. coloca à Com disposição certeza. aqui. Com certeza. E, pessoal, fica o convite para você aí, esse convite maravilhoso do professor Paulo César para vir aqui e realmente se tornar um aluno de Direito da Unifron. Pessoal, um grande abraço, obrigado professor, obrigado Marcelo, e até o nosso próximo podcast aí, tamo junto no que precisar. Um abraço. Grande abraço. Tchau, tchau, gente.